Então, boa noite. Meu nome é Fernando Prado, sou médico, gastroenterologista. Eu vou dar seguimento agora a uma aula cuja primeiro episódio dividida em 4 partes, né? Sendo a primeira foi falar sobre morte cerebral, os princípios e o histórico da morte cerebral no mundo, em que eu abordei exatamente o histórico desse conceito e a partir de que princípio que ele foi derivado. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação dessa primeira aula e vamos dar sequência depois a essa segunda aula, que também é sobre morte cerebral, mas vou falar sobre os critérios legais antigos e atuais, né? E também um dilema moral sobre o desfecho, né, do diagnóstico, entre o diagnóstico e o fim da morte cerebral, do fim da vida do doente diagnosticado, vamos dizer assim, como morte cerebral. E mais tarde, depois nós vamos falar sobre doação de órgão, não ainda. A morte cerebral, na primeira aula, eu abordei mais o tema da morte, né? O que seria a morte? A definição científica, filosófica, por princípio de morte é a separação completa entre o corpo e a alma. Até 1968, a definição legal e médica coincidia com a interrupção dos batimentos. A definição legal e médica de morte coincidia com a interrupção dos batimentos cardíacos, da respiração, seguidos de midríase, que é a dilatação da pupila, e cessação de toda atividade cerebral. Nenhum instrumento ou pessoa é capaz de saber o momento exato em que a alma separa do corpo. A observação dos sinais prognósticos e diagnósticos de morte é realizada pelo médico, seja ele o assistente ou o legista. O corpo sem alma não é mais um ser humano, é um cadáver. Portanto, não é mais um homem, incapaz, então, de receber os sacramentos da igreja validamente. Isso tudo eu já abordei na primeira aula. Continuando, eu também falei a respeito da tecnologia, que ela evoluiu nos últimos 200 anos e passou a permitir que órgãos vitais do ser humano permanecessem funcionando mesmo com quadros clínicos graves. Uma pessoa com cérebro permanentemente não funcionante ou em coma irreversível poderia ter o coração, o pulmão e outras funções vitais controladas artificialmente por tempo indeterminado. O Papa Pio XII, em novembro de 1957, responde a questões morais de um congresso de anestesiologistas na Itália. Para todos os pacientes, ele diz, é exigido que os médicos ofereçam os meios ordinários de tratamento, mas que não são obrigados a utilizar ou manter meios extraordinários, artificiais, desde que respeitem as circunstâncias de pessoa, lugar, tempo e cultura. Eu peço que vocês se lembrem disso, meios ordinários e extraordinários. A igreja não tem competência para dizer quando uma pessoa morreu. Então, não é a igreja que vai dar a Constituição ou a lei, quando, a palavra aqui é quando a morte acontece, seja prognóstico ou diagnóstico. Isso tudo eu abordei na primeira aula. Essa segunda aula, que eu vou abordar os critérios legais, vai ter um pedaço histórico, ela é um pouco árida, porque eu fui atrás das leis e do histórico das leis e das coisas como acontecem. Tanto do ponto de vista legal, né, da parte mais de direito, quanto da parte médica, que são os exames, sejam eles clínicos ou exames complementares, que, de acordo com a lei, precisam observar certos critérios. Tá? Eu vou chegar lá. Então, esses critérios legais e médicos,
eles são estão codificados, tá? Eles são modificados ao longo do tempo, mas são codificados. Por causa disso, eu vou ter que citar e a aula pode ser um pouco mais árida do que eu gostaria, mas arbitrários. Arbitrários não são errados exatamente, mas são baseados em alguma coisa que não está dentro da ordem filosófica real, né? Como eu já havia dito na primeira aula. A morte é a separação completa da alma e do corpo, do ser humano. Não tem como você saber isso, não tem como você medir isso. Mas há como você prognosticar e depois diagnosticar. Então a morte é como que um processo em que você vai verificando a ausência desses sinais vitais no início do prognóstico e depois verificando a presença de sinais cadavéricos. O momento exato que a alma separou não tem como saber. Logo, definições baseadas em lei, em cabeça de legislador ou de exame médico, vão ser decisões que não vão mostrar esse momento, o quando também, tá certo? A mesma coisa acontece com o início da vida, tá certo? Não existe um momento visível ou determinado ou aferível, a palavra é essa, de você aferir, não existe isso. Mas há razões também para você investigar chegar próximo desse momento. E aí que está a tal penumbra, que é como eu quero depois de explicar e terminar essa aula, que é o drama de você não saber exatamente onde você está, onde e quando. O que fazer já é um outro problema. Bom, então vamos lá. O ano decisivo, o turning point, o ponto de reparo, a esquina da nossa vida aqui, do século XX, é 1968. Todo mundo lembra daquela coisa, da Revolução de 68 na França e coisas assim, e mesmo de coisas que aconteceram no Vaticano. Mas também, dentro da medicina, é um ponto de virada, porque é em 1968 que uma comissão ad hoc da Harvard publica uma Special Communication, uma comunicação especial numa revista médica famosa, JAMA, né, o jornal da Associação Médica Americana, em 5 de agosto de 1968, para redefinir o termo morte. Eu já falei um pouco disso na primeira aula. Redefinir o termo morte como coma irreversível. Cito a frase inicial. Our primary purpose is to define irreversible coma as a new criterion for death. Nosso primeiro propósito, nosso principal propósito é definir o coma irreversível como um novo critério para a morte. A morte deixa de ser o que você achava que era, que é a cessação dos sinais vitais, para ser o coma irreversível. O que é o coma irreversível? Bom, primeiro eles respondem o porquê. Primeiro motivo é que é um fardo pesado para pacientes, familiares e profissionais de saúde por não haver reversibilidade do quadro. Né? É um fardo pesado lidar com aquilo, né? Com o paciente com coma irreversível, comprometendo inclusive leitos hospitalares. O segundo motivo é a obsolescência do critério anterior. Eu estou usando a palavra mesmo que ele usaram. Quer dizer que o critério anterior caducou, ele ficou obsoleto, está velho, precisa ser renovado, redefinido. E que leva o quê? A controvérsias em obter órgãos para transplante. Como eu disse, essa questão aqui de órgãos para transplante eu vou falar em outra aula. Os critérios para coma irreversível, o que é o coma irreversível? Então, o porquê é isso que eu te falei, é o fardo e as controvérsias, o fardo para as pessoas que lidam com o processo e as controvérsias em você doar o órgão do paciente, teoricamente, em coma irreversível ou morte, ou morto.
E quais são esses critérios? Os critérios são não responsividade, não receptividade, quer dizer, a inconsciência da pessoa. Imobilidade, 2. Imobilidade e ausência da respiração espontânea. A pessoa só consegue respirar por meio de aparelhos. 3. Sem reflexos do sistema nervoso central. Depois eu vou dizer o que é isso. Ele também não define aqui sistema nervoso central, em 1968. Vou chegar lá também. 4. O eletroencefalograma, que era um exame que você põe uns eletrodos aqui na cabeça para medir a corrente elétrica do cérebro, ele teria que ser plano ou isoelétrico, reto, né? Seguir uma linha reta. E deveria repetir esses testes por um médico experiente com mais de 24 horas depois da primeira medida. E deve-se excluir 2 causas. Abuso farmacêutico ou de drogas, ou se a pessoa está tomando barbitúrico na época, que era um remédio que deixava o cara sedado, tem que esperar um tempo para sair na urina o remédio, ou hipotermia, que não é uma realidade tão grande aqui no Brasil, mas já havia isso, ainda, né? Nos Estados Unidos e no hemisfério norte principalmente, o paciente ficar com a temperatura axilar muito abaixo de 35 graus, por exemplo, 34, 33. E hipotermia, você não pode fazer esses critérios, pode dar errado. Então você tem que manter uma temperatura aceitável, né, dentro mais próximo de 36 graus, e esperar esses remédios saírem do corpo. Isso tudo ele explicou em 4 páginas. Eu já abordei essa Special Communication na outra aula, mas eu quero que vocês relembrem com mais vivacidade isso, para eu entrar aqui na evolução desses critérios legais. Isso aí foi tirado da cabeça deles por quê? Né? Eles deram esse motivo, mas já há outras razões. E do nada, uma comissão formada ad hoc. Não foi quer dizer que tinha lá um novo experimento que alguém descobriu e tal. Vamos lá. Circunstâncias de consequências imediatas. O que aconteceu? Os transplantes de vários órgãos passam a ser pesquisados entre animais e seres humanos já na década de 30, 40. Então, por exemplo, o transplante de válvula de porco para o coração já é mais ou menos, é bem antes. Então, você tira a válvula do coração de um porco e põe na válvula cardíaca de uma pessoa. Tá? Isso existe até hoje, inclusive. Tá? A definição de coma de Passé, que é um coma profundo por Mollaret e Goulon em 1959. É baseado em 23 pacientes em coma com respiração artificial. Então, havia já pessoas tentando dar uma explicação para aqueles doentes que ficavam muito tempo inconscientes e com necessidade de respirador. Eu já expliquei da outra vez que o respirador Beard Mark VII é de 1957 e que ficava lá segurando o leito e você não sabia o que fazer. O Papa disse, olha só, você não precisa ficar oferecendo novos meios extraordinários, nem mantê-los em uma pessoa com um diagnóstico aparentemente irreversível. Tá? E não estou dizendo que é publicado em francês na França em 1959. A legislação de alguns países, não dos Estados Unidos, de alguns países, passa a aceitar o coma irreversível como critério de morte. Parece que é o caso, por exemplo, da África do Sul. É um experimento. Ele é acusado por vários professores, sábios de cirurgiões, de homicídio. Transplantes nos Estados Unidos fossem acusados de crime. Só para você ter uma ideia, em 1968 já havia ocorrido 200 extrações de órgãos. Algumas entre pessoas vivas, tipo, acontecia, né? Tirar um rim, né? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tinha morte cerebral. Às vezes era uma doação de órgão, entre aspas, lícita. Eu não vou falar disso aqui agora. Transplante, por exemplo, que a gente chama de transplante intervivos. É uma pessoa viva que quer doar sangue, doar medula óssea ou doar ações de órgãos. Então precisava de uma comissão para tirar os médicos do olho da justiça, vamos dizer assim, e processado por homicídio pelos familiares do doador de um coração, se eu não me engano, em maio de 68 também. Depois ele vai ser inocentado em 1972, mas o cara tomou um processo. Então,
do ponto de vista dessa galera aí que estava pesquisando tudo pela ciência, é a de acusação ou de homicídio ou de lesão grave, né? E coisas assim. Publica essa comunicação. Dentro de um ano, após o primeiro transplante cardíaco, no mundo todo foram realizados 102 transplantes publicados. Então, de dezembro de 67 até o final de 68, foram realizados 102 transplantes cardíacos. Todos mal sucedidos, o que implica dizer que mataram 102 pessoas, tirando o coração, e outras 102 que receberam. Não é engraçado, mas é o jeito de falar aqui. O reconhecimento de rejeição do órgão e o advento de novas drogas na década de 1970, principalmente a ciclosporina, vão melhorar os resultados. E aí você, em 3 anos... E aí eu vou entrar um pouco na anatomia. Encéfalo é o que está dentro do crânio. O tronco, que é aqui a parte de trás, ele tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano. Tá? Então, o tronco aqui atrás. Se você o tronco parar, você vai morrer. Tá? Basicamente isso. E a medula espinhal, né? Ela não faz parte do encéfalo. Mas no início daquele problema lá da comissão ad hoc 1968, não estava especificado, estava viva. Quando você passa a analisar a coisa do morte encefálica e encefálico, ok? É como nós nascemos nessa ideia. Vamos ver aonde está a ideia agora, ok? O Ministério da Saúde do Brasil, polêmica na definição, porque a coisa já funcionava, mas houve polêmica nesse negócio de 1997, eu lembro uma polêmica que eu até pensei, mas gente, eu vou doar o órgão do nada? Porque... o Ministério define como, em 1997, ele completa e irreversível das funções encefálicas cerebrais, definidas pela cessação das funções, que seriam os miolos, e do tronco encefálico ou tronco cerebral. Quando isso ocorre, lembra disso, córtex e tronco. Quando isso ocorre, a parada cardíaca será inevitável. E embora ainda haja batimentos cardíacos de respiração, a respiração não acontecerá sem a ajuda de aparelhos e o coração não baterá por mais de algumas poucas horas, às vezes poucos minutos. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de um indivíduo. Quando constatada a morte encefálica, que é irreversível, ele não falou que pode ser, é irreversível, o óbito da pessoa é declarado. Nesta situação, os órgãos de tecidos podem ser doados para transplante, mas apenas após consentimento familiar. A lei número 9.434 de 1997, conhecida como a Lei dos Transplantes, acho que o presidente era Fernando Henrique, estabelece que a doação de órgãos após a morte só pode ser realizada quando for constatada a morte encefálica. De 1968 até 1997, não havia nenhuma legislação no Brasil do Congresso. Havia normas. Vou chegar lá. O Ministério da Saúde, em 2017, mudou. Teve também uma outra entre 1997 e 2017, tá? Eu acho que 2007. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pela resolução número 2173, atualmente, né? De 23 de novembro de 2017, do Conselho Federal de Medicina. Agora já tem o Conselho Federal de Medicina. A constatação da morte encefálica deverá ser feita por médicos com capacitação específica. Essa é a mudança. Observando o protocolo estabelecido, agora tem um protocolo muito mais rígido, eu vou chegar lá de 97, que define critérios precisos, padronizados e passíveis de serem realizados em todo o território nacional. Os critérios para identificar a morte cerebral encefálica são rígidos.
sendo necessários 2 exames clínicos com intervalos que variam de acordo com a idade dos doadores, realizados por médicos diferentes, e esses médicos também não podem fazer parte da equipe de transplante. E essa é a norma que rege a atual lei de transplante do Brasil, tá? A lei de morte cefálica. Bom, da disposição do pós-mortem de tecidos, órgãos de parte do corpo humano para fins de transplante. Artigo 3º da lei de 1997. A retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes da equipe de remoção de transplante, mediante critérios clínicos definidos pelo CFM. CFM aqui é Conselho Federal de Medicina. Quais são esses critérios? Lembra daqueles 4 critérios que eu falei lá em 1968? Evoluiu isso aí. E eu digo mais, sempre para melhor. Tá? A questão aqui não é a definição do problema, a questão é o resultado. O que você vai fazer com isso? Não é nem quando, nem como. O problema é por quê e o quê. O pré-requisito é a presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica. Por exemplo, um AVC, é a causa mais comum no Brasil. Você tem um acidente vascular encefálico, um derrame, e a pessoa fica em coma. Então, é uma lesão encefálica de causa conhecida. B, ausência de fatores tratáveis confundidores de morte encefálica, tipo hipotermia, por exemplo. Tempo de hospital. Você não pode chegar no hospital com morte cerebral. Você vai chegar, vai passar um tempo, e uma pessoa lá, se eu não me engano, são 24 horas para poder fazer isso. Tá? Então, não é simplesmente, vi um cara da ambulância, esse cara tem morte cerebral. Não é assim. A pessoa tem que ter um tempo no hospital. Varia de acordo com a idade. Então, o cara não vem com esse diagnóstico, né? Se ele vem de fora, né? Ou da rua, por exemplo. Então, tem que ter a temperatura axilar, a saturação de oxigênio e a pressão arterial conforme a faixa etária. Então, eles definiram coisas mais precisas. Há 2 exames clínicos a serem realizados. Verificar a coma e a ausência da função do tronco, com intervalo mínimo. Esse intervalo vai variar com o tempo, tá? Hoje é de 1 hora se você tem mais de 2 anos de idade. O teste da apneia, ele continua. Depois eu vou explicar o que é isso. Verificar a ausência de movimento respiratório. Você tira o tubo do paciente e vê se ele respira espontaneamente. Tá certo? Tem um critério para isso. Você vai botar ele com oxigênio antes, você vai colher uma gasometria, tem critérios rígidos. Tá certo? Há uma polêmica em relação a isso? Eu vou chegar depois nessa polêmica. Mas o critério existe, não é um critério da cabeça do cara, tira, espera 5 minutos, olha no relógio, não respirou nenhuma vez, põe de volta. Tem a apneia quer dizer, não respira, ok. Não, existe um critério antes e depois com normas objetivas. Os exames complementares no Brasil, né, para confirmar a ausência de atividade encefálica, seja ela elétrica, caracterizada pela falta de perfusão sanguínea encefálica, de atividade metabólica ou atividade elétrica, tem que ser realizado, pelo menos um. Eu acho que em 97 era até 2. A metodologia, falando da metodologia agora, eu tenho que ser específico porque, para abordar exatamente a teórica arbitrariedade disso, eu preciso explicar o que cada exame ou o que cada coisa poderia fazer e não faz. Então vamos lá. Em 2017, os critérios são hipotermia, hipernatremia, aumento do sódio, e fármacos, remédios depressores do sistema nervoso central. Agora não tem só barbitura, tem uma série de outros remédios e drogas que fazem a pessoa ficar em coma. 2 exames clínicos para avaliar o coma. O coma é você registrar uma escala de coma de Glasgow, que é para você ver a responsividade da pessoa. E tem que estar no grau mínimo, que é o 3. O máximo é 15, o sujeito vai estar com 3. Ele não responde a nada. A dor, ele não olha, ele não vê, ele não fala, não faz barulho.
Então o sujeito está morto, entre aspas, ele não responde, não está consciente, ou não tem como você verificar isso, mas, por causa dos aparelhos, ele mantém pressão, temperatura e respiração, não espontânea. Como que você avalia isso? Você também tem que... aqui está. Poderão ser observados reflexos tendinosos profundos. O que é isso? É eu pegar aquele martelinho, bater aqui, ou no joelho, ou aqui no punho, e a pessoa fazer uma flexão, ou então a extensão da perna. Isso é um reflexo profundo tendíneo, quer dizer, do tendão, e está relacionado com a medula óssea. Se isso acontecer, está dizendo que sua medula está funcionando, mas não o seu cérebro. Então, isso não exclui o diagnóstico de morte encefálica. Então, vamos lá. Movimentos de membros, pode acontecer. Atitude de opistótono. É uma atitude de flexão assim e reflexão do tronco. Isso tudo são reflexos medulares. Até reflexo da tosse, se eu não me engano. Acho que está aqui em algum lugar. Não. Esses reflexos tendinosos profundos. Então, o que for da medula, ele já define que não exclui morte cerebral. Isso está definido. Que mais? Também elevação dos ombros, sudorese, para a pessoa suar, rubor, taquicardia, aumentar a frequência cardíaca. Isso pode ser espontâneo ou durante estimulação. Vou chegar lá. Então, a presença desses sinais clínicos, então se o coração começar a bater mais rápido do nada, não exclui morte cerebral. A presença desses sinais clínicos significa apenas a persistência de atividade medular, da medula óssea, e não invalida a determinação da morte encefálica. A ausência dos reflexos de tronco. São 5 reflexos do tronco aqui já. O fotomotor, é aquele que o médico pega a lanterna, ou agora o celular, para medir que sua pupila dilata e contrai. A outra é o córneo palpebral, é eu encostar aqui na sua córnea, no seu olho, e você fechar o olho. Reflexo de tosse, desculpa, estava aí, de tronco. Jogar uma água aqui na orelha, que é o vestíbulo calórico. E o óculo cefálico é você mexer o crânio, né, da pessoa aqui, e o olho continuar olhando para cima. Se ele não olhar e junto com o crânio, você não tem esse reflexo de tronco. Então, são esses 5. Se não tiver nenhum dos 5, são reflexos fáceis, você aprende isso na faculdade. Você, teoricamente, seu tronco não está funcionando. Pode ser por hipotermia, pode ser por outra razão, por edema cerebral, mas pode ser também o critério de morte encefálica. Exame de apneia. Ele consiste em fazer de 8 a 10 minutos a retirada do ventilador, né, do respirador artificial. Mas com critérios. Você colhe uma gasometria, tira o sangue da artéria da pessoa, depois de estimular com oxigênio a tantos %, e depois você tira a gasometria com ele depois de 8 a 10 minutos sem a respiração. E vai mostrar objetivamente que o oxigênio caiu e que a pressão de CO2 também aumentou. Então ele está retendo porque não está ventilando. Não é que você não viu. Porque às vezes, sei lá, você olhou para outra coisa, viu o celular e não viu ele respirar. Mas ele, objetivamente, não está ventilando. Isso deve mudar no futuro. Por quê? Porque existe hoje uma máquina chamada ECMO, que ficou famosa aí no Covid, que é a circulação extracorpórea da troca de membrana de oxigênio. Então, você passa a fazer a troca do oxigênio fora do pulmão. Então, tem gente que usou, né? Teve aquele ator famoso lá de Niterói que usou isso, teve que usar, e muita gente dentro do que teve Covid acabou usando. Então, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2022, já mudaram esse critério de apneia para quem usa ECMO. E devem mudar agora no Brasil, não sei quando. Mas já existe esse burburinho
para mudar. É uma mudança necessária para o critério, porque você usa o ECMO e não tem como aferir de outro jeito. Os exames complementares são a angiografia cerebral, que verifica a ausência de fluxo sanguíneo dentro do crânio. O eletroencefalograma, para ver a ausência de atividade elétrica. O critério é que a linha esteja reta, plana, ou menor que 2 milivolts. São critérios estabelecidos por sociedades médicas idôneas, teoricamente, idôneas. A Sociedade Brasileira de tipo de neurologia, mas eu acho que tem um outro, o seu, esqueci o que é. O Doppler transcraniano é a ausência de fluxo sanguíneo intracraniano que o cara verifica com um ultrassom aqui do crânio. Tá tipo um ultrassom, é um transdutor aqui que a pessoa vê se tem fluxo sanguíneo. A cintilografia ou SPECT, para ausência de perfusão ou metabolismo do cérebro. Esse é um exame um pouco mais complexo, tá? Que você tem que fazer para ver o metabolismo cerebral. É aquela história, muita gente vê na internet aí, o seu lobo pré-frontal aumenta o fluxo quando você está rezando e tal. Muitas vezes aparece isso, que é ou então a pessoa vê o sistema límbico. É um exame para ver onde está a energia do cérebro que está sendo utilizada. O metabolismo está maior. Então é um exame também lícito e, na verdade, é referendado aqui para você saber se está funcionando ou não o seu cérebro. Não sei se fui claro. Esse exame complementar compatível com morte encefálica, realizado na presença de coma não perceptivo, previamente ao exame clínico e teste de apneia para determinação da morte encefálica, poderá ser utilizado como único exame complementar. Isso é de 2017. Então você fez lá o exame de apneia, fez o exame, o cara está sem responsividade, Glasgow 3, não tem reflexo de tronco, está com teste de apneia positivo, aí você faz o eletroencefalograma, está plano, tem morte cerebral. Você não precisa fazer de novo. Você vai, espera 1 hora, se ele tiver mais de 2 anos de idade, não tem hipotermia, não tem hipernatremia, não tem lá nenhuma droga fazendo efeito naquele doente, ele já tem um tempo no seu hospital, você já viu. Você repete esse exame 1 hora depois, continua igual, não precisa fazer a apneia de novo. Se veio positivo, se deu apneia e o paciente não respirou, não repete. Deu tudo positivo, quer dizer, para a morte cefálica, você pode desligar o aparelho ou levar para o transplante. Segundo a lei. O exame clínico deve ser realizado por um médico capacitado com 1 ano de experiência e não envolvido com a equipe de transplante. Aqui mudou um pouco. Então eu não posso fazer isso. Quem tem que fazer é um cara designado do hospital. Se você tem um hospital grande, então tem uma equipe para ver isso. Uma equipe específica, com treinamento específico. Como existe o treinamento para massagem cardíaca, vamos chamar assim, que é o ACLS, né? Treinamento avançado de suporte em vida cardiológico, para todo mundo, ou BLS, para quase todo mundo lá do hospital, você precisa desse curso e ser referendado para fazer esse teste. E não pode estar envolvido com transplante. Então, assim, no hospital vai ter uma comissão de incêndio, vai ter uma comissão de ACLS, vai ter uma comissão de qualidade e vai ter a comissão de morte cerebral, vamos dizer assim, de atestado de morte cerebral. E são 2 médicos diferentes, o primeiro exame e o outro. Em paciente maior de 2 anos de idade, eu falei, o exame pode ser repetido em 1 hora de intervalo. E o teste de apneia, se for positivo, você não precisa repetir. Vamos lá, evolução legal do conceito no Brasil. Em 1968, quando apareceu o primeiro transplante cardíaco, lá em dezembro, né? Não, desculpa, dezembro de 67, e depois com a comissão ad hoc de Harvard em agosto, tiveram que ir às pressas, era o governo, né, o governo militar. Em 10 de agosto de 68, aprova uma lei de lei número 5.479 de 68, que dispunha sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos de partes de cadáver. Era como era definido. Este documento não utilizou a denominação morte encefálica, optando pela indefinição
e limitando-se a estabelecer que a retirada pós-mortem deveria ser precedida da prova incontestável de morte, e somente por médico de capacidade comprovada em instituições públicas ou particulares conhecidamente idôneas. Foi isso, o Brasil foi isso. Ó, o médico é bom, o lugar é bom, resolve aí. Ele vai saber quando o cara morreu ou não. 1968. Não sei como foi, não fui estudar o cara da igreja, nada disso. Só está falando que o cara simplesmente passou uma lei assim para a coisa funcionar. Entre 68 e 91, os critérios próprios, considerando que a parada total e irreversível das funções encefálicas equivaliam à morte, conforme já estabelecido pela comunidade científica mundial. Fala, cara, isso aqui há precedentes. E aí você vai lendo, tirada do Chacrinha, né, provavelmente, né, que era uma coisa diferente disso. Em 2002, para você ter uma função cerebral, mas você tem que fazer. Ah, mas eu estou lá no Acre. Não interessa, você vai ter que fazer o eletroencefalograma e o encefálico. Se não tiver o exame, não ajuda. No caso dos Estados Unidos, não precisa mais de exame. É só o exame clínico. E, como eu te disse, já até mudou o negócio lá da apneia quando o cara usa ECMO. E na França, são 2 exames. Tá certo? Não pode ser só o eletroencefalograma. Chamado Lewis, em 2015, o Vasler atualizaram os dados, incluindo mais 91 países, todos com critérios diferentes para a legislação específica para morte cefálica, todos com critérios diferentes, sendo que em 30% buscou maior precisão de diagnóstico de morte encefálica, para maior rigidez e segurança do seu estabelecimento. Eu estava na faculdade e não vi esses critérios tão bem feitos. A apneia, eu praticar a gasometria antes e depois. Posso estar esquecido aqui, já tenho 21 anos de formado e com certeza isso era na minha faculdade. Mas não me lembro de ver. Você olhava lá, o sujeito não tinha resposta, não tinha, que era feito teste de apneia. Bom, e triste de certa forma, que nós falamos de morte na primeira aula, eu falei do critério legal de morte encefálica, e agora, por exemplo, você conhece alguém cego, ou que não enxerga de um olho? O olho não enxerga, pronto, o cara não tem a visão. O sujeito não tem essa mão esquerda aqui, ele não tem uma mão. Ou a mão é parada, não vai voltar. E assim sucessivamente. Se você pegar um órgão que não existe no cara, parou de funcionar. Tem várias pessoas que têm o rim, o rim. Mas o cérebro para de funcionar, o encéfalo. Vamos ver. Bom, mas você disse que o elétroencéfalo tem atividade elétrica abaixo de 2 milivolts? O elétron, só de ser colocado aqui na pele, mesmo sem cabelo, ou mesmo na minha cabeça, o camarada pode perder um pouco da precisão encefálica. E sobre a dura mater. Claro que é mais caro, claro que é mais mórbido, claro que é mais complicado, mas ele é capaz de medir muito melhor. Limiar, você vai encontrar atividade elétrica muitas vezes. Aí que está o problema. Pô, mas você não disse que não tinha atividade elétrica? Não, é um critério diagnóstico, é 2 MV, milivolts. Mas se tem 1, se tem meio, se tem 0,1, é porque está vivo, né? Você está falando de uma célula que está pulsando lá a eletricidade. Eu não estou falando que tem jeito, gente. Olha só, é diferente. Estou falando que o critério não é que morreu, que parou, que não está funcionando mais. 2. A variação dos achados do Doppler intracraniano. Então, eu fazer o exame é diferente de José fazer o exame. Porque se eu mexo, quem já pegou num transdutor de ultrassom sabe que a pressão que você usa e a angulação faz toda a diferença. E como você usa o Doppler. Fora a experiência do sujeito. Então, ele não pegar um pouquinho de irrigação sanguínea, um pouquinho já é vida, meu filho. É igualzinho. A pessoa passou ali. Eu conheço um caso que o cara fazia um dia, um sujeito não via,
o outro dia ele via. E aí ele não conseguia fechar com morte cefálica. Porque sempre estava dando algum problema. E a pessoa que tem muito edema cerebral, muitas vezes o sujeito não consegue ver direito. O cérebro está tão inchado que muitos desses exames perdem muito a precisão. O que eu não estou dizendo que o cérebro vai voltar a desinchar, nada disso. Estou só dizendo que o critério diagnóstico, o critério do exame, ele tem essa arbitrariedade, ele tem a subjetividade, no caso do Doppler. Então, é muito comum você ver contradição entre os exames. Se você fizer mais de um, então, tem um que o eletro deu negativo, mas o Doppler deu positivo. O SPECT, então, quando você faz, que é esse exame que vê o metabolismo, aí vai aparecer. Ou não aparece de um, aparece do outro. E aí, o que você vai fazer? Morreu ou não morreu? A incapacidade de verificar a ausência de funções de outras partes importantes do encéfalo. Cerebelo, como é que você vai ver o cerebelo funcionar? O equilíbrio e tal. Você não tem como ver. E o tálamo? É dentro do tálamo, por exemplo, que você produz um hormônio chamado antidiurético. Se você dosa o antidiurético no seu sangue está normal, seu tálamo está vivo. Faz parte do tronco cefálico. Tem já lugar medindo o ADH. ADH é o hormônio antidiurético, tá? Para ver se parou de produzir. Se está produzindo, o cérebro está vivo. Eu nunca vi medir o ADH por causa disso. Nem ouvi falar quando eu li isso aqui. Tá? Mas depois eu conversei com um neurologista sério, que trabalha com isso, há algum tempo. Ele falou que não, que tem lugar que mede sim. Tá? A manutenção da função da temperatura corporal é função hipotalâmica, é cerebral. Ah, mas eu tiro... Mesmo assim, tá tudo aqui. Se sua temperatura está normal, você não está usando nada, o cérebro está vivo. Quer ver outra coisa? Resposta hemodinâmica. Frequência cardíaca é baixo aumento de pressão. É terrível você saber, eu vou abordar depois disso, infelizmente, é terrível você saber que quando o cara está sendo operado para tirar os órgãos dele, ou fazer uma punção, a pressão aumenta ou a frequência aumenta. Será que ele está sentindo dor? Ele está vivo, né? Eu conheço relato de anestesista vendo isso. Não estou dizendo que está sentindo dor, mas a pressão altera, tem uma parte do cérebro vivo aí. E a medula espinhal era ou não era parte do sistema nervoso central? Não está muito bem definido antes. Por que ele deixou de fazer parte? E por último, quando morre alguma coisa, você não manda para o patologista? Então, tem um trabalho chamado de Molinari, um italiano, em 1992, que examinou 503 pacientes com diagnóstico de morte cerebral, ou seja, já tinha sido ou transplantado ou desligado, e constatou que não é possível você verificar a morte cerebral pronunciada, ou seja, muita morte, antes da parada cardíaca. E mais, um outro médico chamado Hill observa, inclusive, uma conservação discreta do córtex. Eu não sei os critérios diagnósticos. Patologia também é um mundo de subjetividade, às vezes. Eu não estou condenando tudo isso aqui, não. Eu estou só dizendo que é subjetivo, é arbitrário. Não dá para você dizer nem que morreu o cérebro, nem que parou de funcionar. Aí, quando você chega a essa ideia, né, a coisa funciona idêntico para o início da vida, lá na barriga da mãe. É a mesma coisa, tá? Quando você começa a ter esses problemas, o cara começa a pensar em bobagem. Vou chegar lá. Né? Não começa a definir que o camarada agora só vive depois que sai da barriga, ou só vive depois que forma o coração, só vive depois que fala ai, só vive depois... Vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas antes disso, vamos falar sobre terapias. Né? Então hoje a gente sabe que quanto mais jovem a pessoa, mais fácil de tratar. Será que é intratável o cara que é morte cerebral? Tem morte cerebral? Você não pode tratar esse cara, fazer alguma coisa? Então você sabe que o cara mais jovem é capaz de
aguentar mais. Então você tem a obrigação de ir atrás da resposta dele muito maior do que de uma pessoa mais idosa. O que mais? A UTI fez, com novas coisas que você tem na UTI, fez o sujeito cada vez mais aguentar tratamentos agressivos. Então tem gente que trabalha com isso, de melhorar, de tentar a resposta. Existem trabalhos de terapia de célula-tronco e tal, e hoje a gente sabe que o cérebro não é tão... vocês falam, o cérebro não é reproduz a palavra aqui, o cérebro não tem regeneração, não tem novas células. Então isso está mudando esses conceitos. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que acontece até em idoso, de regeneração neuronal. E não é só para morte cerebral. São conceitos muito... não são tão novos assim, tá? Isso aqui, esses trabalhos são citados desde a década de 90. Estou falando de 30 anos. E a coisa tem evoluído. Então, tem gente boa tratando, mesmo que eles já acreditem em transplante, etc. Tem cara tratando com isso aqui, com célula-tronco, com neuroplasticidade, com neurociência. Tem cara investigando isso fundo. E tem aquela que todo mundo pergunta aqui, é a tal da hipotermia controlada, especialmente para hemorragias de concussões. Aqui, quem gosta de futebol americano e assiste, os caras usam capacete, tem um tal do protocolo de concussão. Então, o camarada, às vezes, quando sai lá, bate a cabeça. Quem viu, por exemplo, a última rodada, teve um camarada logo no primeiro início da partida, bateu a cabeça lá. Tá. E saiu e foi pro protocolo de concussão. Ah, mas ele tá bem. Não voltou. Não voltou, ele fica em observação e, muitas vezes, faz o tal do capacete de gelo. Então, tem sim esse tratamento de hipotermia controlado. É fácil fazer isso? Não é fácil. Tem lugar que faz? Parece que tem uns lugares aí que faz, mas é muito caro, porque você tem que ter um equipamento para você segurar. Parece aquela coisa de cabeleireiro, né? Que a pessoa vai lá, não usa há muito tempo. E aí, o camarada põe assim para lavar o cabelo, né? Mas põe gelo. Tem maneiras de você usar a hipotermia, mas é investido nisso? Não. Tá certo? Ah, mas no futebol americano tem. Parece que automobilismo também, né? O cara já usa... Não sei se em ciclismo, que é o esporte que tem mais de acidente, né? Traumatismo crânioencefálico, se existe esse protocolo também. Então, existe uma fronteira muito grande ainda para se tratar casos de, não só de coma, mas de patologias cerebrais aparentemente irreversíveis, vamos chamar assim, ou graves. E aí você entra naquela pergunta, mas, doutor, eu conheço lá uma pessoa que teve um diagnóstico, saiu no jornal de morte encefálica e o cara voltou, e teve filho, e acordou, e aí já estava na sala de transplante, e é milagre. Bom, sempre você tem que ver o caso específico, como é que é esse caso, né? Que aconteceu naquele caso específico, tá? 90% das vezes é uma de duas coisas, tá? Vamos lá? A maioria das vezes são pessoas muito graves, com patologias cerebrais graves, que estão já em fim de vida, e que o primeiro critério, ou quem avaliou como morte cerebral, morte encefálica. E algum erro ele cometeu ali. E aí aparece num outro exame, ou num segundo exame, por outro médico, que ele não tinha morte. Então, o que acontece muitas vezes? É muito clássico isso. O médico da UTI vai lá, faz as coisas todas e fala, bom, vou chamar o neurologista agora? Não. Vamos deixar 48 horas, sair o medicamento do sangue da pessoa para fazer o exame clínico.
Ah, mas é muito velho, 48 horas, não dá certo. Não, mas vamos fazer mesmo assim para chamar o neurologista como é que é, porque vai ficar aqui. E aí, muito bem, passaram-se 48 horas, a paciente não respondeu nada, ele vai lá, faz mais ou menos os critérios, você não vai precisar fazer a apneia, né? Porque a apneia, quando você faz, e aqui eu estou falando sobre a apneia, o problema, e todo mundo diz isso, você fica fazendo a apneia, você faz de hipoxemia e se o cara tiver algum jeito de recuperar o cérebro, ele deixa de ter. Porque 5 minutos sem oxigênio, você começa a perder neurônio. E mais coisa, não só neurônio. Então, o sujeito já viu mais ou menos que se trata de uma suspeita altíssima de morte encefálica e cai na bobagem de dizer isso para o parente. Ah, o seu pai aí, né, tá com morte cerebral. Aí o cara já falou isso, aí vem um neurologista, não tá. Ah, então ele não tinha, ele não viu, aí vem aquela conversa que não, ele disse daquele jeito, que não era bem assim. A maioria das vezes é alguma coisa nesse sentido. Ou uma pessoa que fez errado o teste clínico, ou um exame que foi feito de maneira inadequada, vou usar assim. Ou por uma pessoa incompetente, ou inexperiente, ou negligente. Tá? Uma dessas três. E aí você tem essas surpresas. Acontece muito, aconteceu já com a avó de um primo meu, aconteceu com a maioria desses velhos, que aparece, ela morreu. Tem uma história aí na Itália que apareceu num site católico, ele já tinha até batido a badalada para as Ezequias da mulher, e a mulher estava viva. Mas uma semana depois ela morreu de fato, com 80, 90 anos. Muitas vezes é um desespero da família para ver se doa o órgão da pessoa. Existe isso, acredite. O outro caso, tá certo? Diferente um pouco dessa pessoa que morre no final, é um cara jovem que realmente tinha muito edema ou muito problema e veio tudo ruim o exame dele. Então aqueles pré-requisitos não foram obedecidos. E graças a Deus já apareceu uma pessoa ou o cara acordou. Então o sujeito bateu a cabeça, veio o sujeito e realmente o cara não tinha nada funcionando, a apneia, né? Tudo positivo para a morte encefálica, mas você não tinha aqueles critérios de hipotermia ou hipernatremia, ou então um edema muito forte. Na hora que você foi ver, o cara acordou. Então, ele vai falar que o paciente vai desligar os aparelhos ou vai para transplante, dá uma mexida, aí vem alguém e vai avaliar e, na verdade, alguém tinha pulado um diagnóstico. Então, por exemplo, o caso clássico da Itália, um tal de Martin Barnard, ele foi passar as férias lá, o alemão, numa das ilhas, eu acho que é Sicília, teve um acidente num navio, numa embarcação, e bateu a cabeça e teve morte cerebral. E ia para o transplante na Itália. Aí precisou de alguém assinar, só que o pai era na Alemanha. Ou seja, não, vou chamar um médico daqui. E foi, e não tinha morte cerebral coisa nenhuma, e ele vive aí, está feliz e contente. Eu não sei se até hoje, mas quando foi feita a reportagem, 10 anos depois o cara estava vivo. Ah, foi milagre? Provavelmente não. Foi simplesmente incompetência. E isso eu já perguntei, como eu disse, para esse neurologista que eu conheço, experiente, tem muito casos. E como os critérios são muito bons hoje em dia, muito específicos, você consegue, um cara inteligente, competente, ele consegue perceber isso rápido. Se o plantonista não tiver falado bobagem nenhuma, fica por isso mesmo. Mas como eu te disse, a maioria dos casos em idoso não quer dizer que o sujeito vai sobreviver, que vai sair lá andando feliz e contente. Não. A maioria das vezes é um sujeito já que está em fim de vida. Então, e os outros 10%? Bom, tem o clássico, né, daquele paciente, a mulher grávida que teve filhos. Né? Teve outro dia aí, janeiro de 23, já um ano, a Franchiele Zampoli, se eu não me engano foi aqui, no Nordeste, teve gêmeos, estava com morte cerebral. Parece que ela não acordou. Tem um caso em Curitiba, que eu fui atrás, eu esqueci, é 2016, que a mulher acordou, parece, depois da
do parto, mas não está bem. Os meninos estão bem, estão felizes, contentes, fizeram o que tem que fazer. Essa Frank Ellen também, o pai cuida e a mulher morreu. Eu não sei se doaram os órgãos dela. Então são casos... tem uma paciente americana que escreveu, inclusive, sobre acho que é do Idaho, do Iowa. Chama Taylor Hale. Ela teve 18 anos, teve esse critério diagnóstico precoce de morte encefálica, que na verdade não era. Eu não consegui puxar nenhum caso que me parecesse digno de milagre, assim. Tipo assim, esse cara tinha morte encefálica. Tá? E de fato, aconteceu um milagre. Não estou dizendo que Deus não agiu. É uma coisa diferente. Mas boa parte do problema é incompetência do médico. Eu estou chamando de incompetência, mas você pode suspeitar, sim, de casos de interesses comerciais. Eu não encontrei nenhum processo aqui no Brasil. O que acontece muito no Brasil é furar a fila de transplante. Eu vou falar isso, muito não, né? Aconteceu. Furar a fila de transplante. Não foi agora não, tá? Não é esse caso recente aí que o pessoal fica falando. Não teve nada disso, eu não tenho a menor ideia. Mas teve um caso que houve outro processo aqui no Rio de Janeiro, clássico 2005, tá? Furar a fila de transplante é uma coisa diferente. E aí eu vou falar na época do transplante. O que é isso? E aí, como eu te disse, as controvérsias existem e dentro da ética bioética ou ética médica ou... eu estou tentando lembrar aqui, ética... Não, eu acho que é bioética mesmo. Não, código de ética médica não. Desses congressos tem surgido essas polêmicas porque pessoas sem nenhum interesse religioso começam a questionar. Porque fala, tem um furo aqui, tem um outro furo ali. Fala, não, peraí, como é que é isso? Não, mas eu acreditava nisso e está acontecendo tal coisa. Por exemplo, como é que uma pessoa morta dá luz a bebês? Não faz muito sentido. Então tem essa polêmica dentro da ética médica. A outra coisa é uma tendência a alguns países, no Reino Unido já existe isso, a ter o tal do critério exclusivo do tronco encefálico. Então lembra que eu disse que antes você botava medula óssea. Agora você já não chama mais de morte encefálica, e sim morte do tronco encefálico. Então eles querem tirar o córtex, porque o córtex está meio vivo, então o cara produz ainda DH, não sei o que, não. Vamos falar só do tronco, porque se o cara não tem tronco, ele não consegue bater o coração, não consegue respirar, não tem centro controlador disso, logo ele está morto. Então ele reduziu o critério de morte encefálica, que era lá atrás meio indefinido, que incluía ou não a medula espinhal, passou só para encefálico e agora está querendo só o tronco. No Brasil, nos Estados Unidos e na França, é morte encefálica. Já no Reino Unido, eles já estão falando de morte encefálica, só a parada da função do tronco encefálico. E mesmo assim, eles não dosam a DH, que faz parte do hipotálamo, que faz parte do tronco. Aí começa a dar as brigas entre eles mesmo lá da bioética. E aí criaram termos que é o tal do Holy Brain Death, que seria a morte de todo o cérebro. Ou Cortical Brain Death, a morte do córtex cerebral. E que ninguém consegue provar. Então, tipo assim, é bizarro. E isso já tem quantos anos? 1968 tem 55 anos disso. E esses, teoricamente, critérios científicos estão sendo discutidos agora. Então, em vez do cara descobrir isso e depois fazer a lei já tem 55... A lei, né? Tem 55 anos rolando e a coisa funcionando. Mas a pessoa sobrevive. Eu não vou falar disso agora. Ele está fazendo um bem. Bom, aí é um outro problema que eu não vou abordar nessa aula aqui. Mas eu quero que vocês entendam que, primeiro, há critérios legais cada vez mais específicos, ainda que arbitrários, mais específicos e mais controlados cada dia que passa. Isso é bom. 2,
a medicina tem evoluído no tratamento das doenças cerebrais de maneira geral e de outras coisas também. Eu não estou aqui para ser contra isso. Seja por neurociência, por outras coisas e por suporte artificial de vida. E 3, há agora uma baita de uma polêmica dentro da bioética, criada não por nós católicos, mas por eles mesmos. Tá certo? Em dizer o que é o cérebro. Se é só o tronco, se é o tronco que você faz, se o córtex conta, se o outro não conta. Isso aqui que eu estou dizendo é coisa de 2023. Eu não sabia disso, por exemplo. Essa discussão já existia um pouco antes, mas não com definições terminológicas. E, bom, essa é a parte técnica da aula e o que eu queria dizer. Nós vamos agora, para finalizar, falar um pouco do que é o drama mesmo desse problema, que é lidar com isso. E aí são 3 partes, vamos dizer. A primeira, eu não vem admitindo subrepetição. E não usam mais essa termo, ainda que alguns ainda falem, separação, menos já o centro da vida do homem. Quer dizer, morreu o cérebro, a pessoa está morta. E isso vai contaminar os documentos papais. Seja a teologia do corpo de João Paulo II, seja especificações até bem escritas por Bento XVI, e eu acho que teve entrevista, né, que é do Papa Francisco. Isso não foi eles que começaram isso, não. A coisa já veio antes. Mas eu não vou entrar aqui, não vou falar de teologia moral. Isso, para a gente, é um drama. Porque existe um adágio latino, né, que fala Roma locuta causa finita. Quer dizer, se depois de Pio XII, 1957, a gente tivesse tido pessoas, não precisa ser um papa específico, porque às vezes o cara não dá tempo, ele tinha outros problemas para resolver. Mas, por exemplo, um papado longo de João Paulo II, ele até abordou o tema, ele poderia ter abordado de uma maneira que ficasse clara e continuasse o que sempre a igreja pensava, os censos católicos, né? Esse é o primeiro drama que eu não vou abordar, mas é o drama nosso católico, que a igreja não define isso. Ela não tem definição de quando, não é para definir isso, mas definir o seguinte: nós católicos não aceitamos isso, nós aceitamos tal coisa. Olha, nós temos que exigir isso da lei. Um católico, como deputado, não pode aprovar tal lei assim assado. Então, essas coisas, por princípio, a igreja teria que ter desenvolvido nesses 55 anos. 55 não, né? Já tem mais de 60 anos, de 1958 para cá. 57. Esse drama eu não vou abordar. Segundo, o problema do diagnóstico preciso de morte cerebral. A gente viu agora que não tem um diagnóstico preciso, o que não quer dizer que não seja irreversível. E aí que está. Você, como neurologista, ou como responsável por um plantão, ou responsável por um CTI, você não tem obrigação de fazer os suporte extraordinário. O que é morte, gente? Morte cerebral não é morte. O que é morte é separação de corpo e alma completa. A separação. E deixar a natureza seguir seu curso é lícito. E completamente diferente de mantê-lo para captar os órgãos vitais funcionantes. Ainda com diagnóstico impreciso de morte cerebral, tá? Eu vou abordar com maior... Sou contra, fim. Porém, parar de dar aquele tratamento nem sempre é tão fácil. Você tem uma penumbra. E isso é o normal da vida, não só na medicina. O que você tem que tentar perceber é justamente onde você... impossíveis de... Então você vai estar na que a gente chama de ignorância invencível. Se você não tem certeza que uma pessoa de 89 anos tem morte cerebral, ou que você vai tirar o suporte de vida dela, mas que ao mesmo tempo ela é um cerebral, né, perceptível, eu não tem como uma diálise renal. Não deixa seguir o curso. A patologia está avançada, a pessoa é idosa, eu vou dar um jeito moral,
de quando, do que fazer. Não, quando não. Coisa uma situação de uma família que vai me processar, cara, a certeza da coisa. E eu não posso fazer, aí tem a terceira, eu não posso mal diagnosticar esse paciente. Você tem que saber que fez todos aqueles critérios antes. Aí tem certeza que aquele cara que falou que o paciente... Reexamina esse cara, é o tal da segunda lei da medicina. Sempre veja o seu paciente como se fosse o primeiro. Ou seja, sempre duvide do colega, é uma outra frase. Então, o colega examinou, não foi você. Então, você vai voltar, vai fazer aquilo tudo e vai ver se tem algum buraco que não foi feito. Se você viu e você está certo de que aquilo ali é um problema difícil de resolver, mas você tem critérios para poder desligar os meios extraordinários, você vai estar sobre um drama, mas você não pode viver sob o escrúpulo. Eu vou terminar aqui fazendo uma comparação shakespeariana. Né? Existe o dilema falso, ou o drama baseado em uma premissa, em uma realidade falsa, e existe o drama real. Tem uma peça de teatro muito famosa chamada Otelo, que é um mouro chamado Otelo, tem uma mulher chamada Desdémona, e um amigo dele, entre aspas, fala que ela está traindo o sujeito com outro amigo, com outro conhecido lá. Só que a mulher era virtuosa, e o sujeito passa a ter um drama porque amava a mulher. E ele não sabe o que fazer, porque ele vive se contorcendo lá de ciúmes, baseado numa informação falsa que seja, mas ele também desconfiava. Ele passa a desconfiar. Mas aquilo ali não aconteceu. Tá certo? E ele vai tomar um ato baseado numa informação que seja, ou mais num sentimento errado, ou uma premissa moral, num diagnóstico errado, ele vai fazer uma coisa muito ruim. Tá certo? Esse drama então, resumindo, você tem que desligar o aparelho, é uma coisa. Você tem que transplantar outra. Ok? É o médico que vai fazer isso. E é difícil. Segundo problema, Hamlet. O tio casou com a esposa e o pai morreu e ele... Quem é o príncipe? Quem que vai... Há algo de podre no reino de Dinamarca. Há algo de podre no reino da Dinamarca? Há. Só que como ele descobre isso? Né? O fantasma do pai conta que o tio envenenou ele, aquela coisa toda. Mas ele tem que enfrentar os próprios fantasmas, a própria moral dele ser testada e falar, não, o que eu tenho que fazer? Eu não estou fazendo a interpretação, né, do que estava acontecendo no reino da Inglaterra, nem com Otelo, nem com Hamlet, tá? Há uma interpretação abaixo dessa. O que eu quero dizer é o seguinte, esse homem chamado Hamlet, ele vai passar por um drama de fato. E ele vai ter que tomar as decisões. E enfrentar, entre aspas, os próprios fantasmas, né? Então, o que eu quero dizer sempre é difícil, mas você tem que diagnosticar o que é falso e difícil de tranquilizar do que é verdadeiro. Em todo momento da tua vida que você se deparar com um problema, e aí eu vou dar um exemplo não de Shakespeare, mas da Bíblia, o livro de Jó, que é o meu favorito, você não pode desesperar. Você não pode acusar Deus de aquilo ter acontecido com você. Né? Quem já nunca leu aquele livro tem que ler, que é difícil. Ninguém é melhor que o Jó, e mesmo assim, ninguém aqui, né? E você passa a ter um problema de fato, mas ele não tinha direito a questionar o que aconteceu. Então, pessoas boas são provadas e vão ter que tomar decisões difíceis na vida dela.
sem cair muito pro escrúpulo e sem também achar que é o bonzão sempre e deixar de ser humilde. Essa prudência, essa virtude que cardinal, né, que rege as outras três, vamos dizer assim, é a que a gente sempre busca. Na medicina, especialmente, vou dizer assim, vou puxar para o meu lado, especialmente. Eu não passo por isso na minha vida profissional o tempo todo, mas eu entendo o que é o sujeito ter que tomar esse tipo de decisão e mexer com a vida de tanta gente. Bom, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado.